No entanto, mais à frente vemos que Sanyo não permitiu a Sanyu ler a sua carta e o homem fica até envergonhado com seu eu do passado, por ter deixado uma pista sobre seus sentimentos muito à mostra. No dia seguinte, enquanto a dupla estava no escritório de Sanyo, o Sr. Min-won traz notícias magníficas para o crescimento da empresa. A Grape, a antiga empresa que a protagonista trabalhava e que é muito grande no mercado, vai construir uma sede na Coreia. Dessa forma, o pessoal entrou em contato com o Sr. Min-woo pedindo um projeto do novo prédio, junto a outros 4 escritórios, e o que mais agradar vai ser o escolhido. Apesar de Sanyo saber que só de ouvir o nome da Grape a sua melhor amiga fica afetada, essa é uma oportunidade que eles não podem deixar escapar. E como Sin-yu é a única na sala que fala inglês fluente, a mulher acaba até fazendo parte do projeto. Enquanto isso, Misu e Su jantam juntas e reclamam de seus parceiros, ao mesmo tempo que os seus maridos fazem o mesmo. Passando para Mo-un, ela percebe o quão a Coreia pode ser pequena quando encontra aquele jornalista novamente. Nesse momento, a mulher passa a se ligar sobre quem enviou os bolinhos de arroz para ela, e quando Sanyo chega com Si-woo, fica tudo ainda mais estranho, podemos dizer, pois de certa forma todos parecem ter conhecido Dong-woo em algum momento. Mas o que mais incomoda Mo-eun é o quão parecido é o gosto dela e do jornalista pelas mesmas coisas. Mais tarde, o trio estava voltando a pé para casa quando a protagonista puxou o assunto da cápsula do tempo. E nesse momento, Sanyo gela ao descobrir que Mo-eun havia desenterrado o objeto antes e lido as cartas, o que significa que a sua amiga provavelmente saiba sobre os seus sentimentos por Sanyo. No entanto, como Mo-eun não toca no assunto, o homem apenas sofre em silêncio. No dia seguinte, através de uma reunião online, Sanyo marca o local de encontro com a representante da Grape. Contudo, depois que os seus amigos se retiram da chamada e ficou apenas a protagonista, ela escuta a representante que esqueceu de desligar o seu microfone, falando com o coordenador sobre eles já terem escolhido o vencedor, o que significa que seus amigos só irão perder tempo montando todo esse projeto. Dessa forma, Sanyu não consegue manter esse segredo e logo mais conta para o seu melhor amigo, que mesmo ficando um pouco abalado com a notícia, acha melhor seguir como se não soubesse de nada, para pelo menos tentarem e também não magoar o Sr. Min-woo. Enquanto isso, o jornalista se mudou recentemente para a casa da frente de Mo-eun, sendo assim, consequentemente, ele acaba conhecendo as mães do trio de amigos e todas ficam impressionadas com a sua educação e beleza. Já que estamos falando sobre Mo-eun, a mulher está no parque curtindo a sua folga quando de repente encontra uma menina muito parecida com ela na infância no quesito de gostar de alienígenas, o que leva Mo-eun a se esforçar para conquistar a criança e torná-la sua amiga. Mais tarde passamos para Dong-ho, que está ainda desfazendo as caixas da mudança e em meio às lembranças o homem encontrou uma foto que o fez reconhecer a protagonista. Acontece que o jornalista há alguns anos fotografou aquele campeonato em que Sanyo havia ficado em primeiro lugar e no meio das fotos estava a dupla. Imediatamente, Dong-ho enviou a lembrança para Sanyo, que ficou feliz de recebê-la e até foi um incentivo para ele fazer as pazes com a sua amiga. A hora da reunião com a Grape chegou e as coisas iriam ocorrer tranquilamente se o ex-chefe da protagonista não estivesse no local. Acontece que no momento em que Sanyo viu Chris, Sanyo já sabia que algo estava errado. O homem maltratou muito a protagonista na Grape e ele até foi um dos motivos dela ter se demitido. Sobrecarregar Sanyu era só uma das coisas que ele fazia entre muitas, envolvendo até comentários nojentos. Dessa forma, a nossa querida protagonista ficou desconcertada, lembrando de tudo e teve que fazer uma pausa para ir ao banheiro. Assim que Sanyu voltava para a sala de reuniões, Chris estava no caminho e felizmente ele tocou no assunto. Digo dessa forma, pois em seguida, vendo a sua melhor amiga desmoronar com um misto de emoções por causa desse cara que continuava desrespeitando, Sanyo foi para cima de Chris, o que acabou revelando esse lado sombrio dele para o restante do pessoal da Grape. Sanyu não deixou Sanyo dar um soco no homem, na verdade ela mesma lidou de fazer isso. E o Sr. Min-woo aproveitou que segue o diretor da Grape no Instagram, além de interagir muito com o homem para mandar o áudio da reunião, onde Chris assumia tudo de ruim que fazia para a nossa protagonista. Todo esse acúmulo de coisas fez com que Chris perdesse o emprego e o escritório saísse ganhando, pois por mais que não tenham conseguido a vaga, a Grape tratou de lhes dar um projeto menor de uma loja que será
construída. Para fechar esse dia com chave de ouro, Sanyo leva sua amiga para uma ponte onde é posto cadeados. Normalmente é escrito o nome do casal e a chave colocado fora, no entanto, dessa vez o homem escreveu tudo de ruim que desejava acontecer com Chris e aqueles que maltrataram a sua amiga. E depois fechou o cadeado como se fosse uma maldição, o que causou uma risada sincera na protagonista e em mim. No dia seguinte, Sanyu está novamente no escritório de Sanyo, até parece que agora ela trabalha no local. Mas de repente, enquanto conversava, uma mulher chegou e abraçou o homem, deixando tanto a protagonista quanto Sanyo surpresos. Pela forma que o Sr. Min-woo fala com a mulher, parece que ela é ex de Sanyo e o largou na época para ficar com outro homem. Tae-woo está no local para oferecer um projeto para Sanyo que, por pressão de seu sócio, acaba aceitando. Sanyo nos atualiza sobre o relacionamento do homem com essa pessoa. Eles namoraram na época em que Sanyo estava na faculdade. Como citado antes, ela o largou para ficar com outro cara. Mais tarde, enquanto voltava para casa pensativo sobre o seu dia, Sanyo acabou esbarrando com o pai de Sanyo, que o convidou para beber e o homem aceitou. Dessa forma, ele acabou dormindo na casa da protagonista e quando acordou no dia seguinte, com a mulher lhe batendo, pois ela pensava que estava acordando seu irmão, no desespero, Sanyo acabou batendo seu pé no armário e rompendo o ligamento. Sendo assim, por sentir parcialmente uma culpa pelo que aconteceu com seu amigo, Sanyo fica disposta o dia todo a acompanhá-lo em todos os compromissos para ter certeza que ele ficará bem. O que leva os dois a irem ao encontro de Tae-woo. Como já estava marcado, não tinha como Sanyo deixar ela na mão. Então, em um certo momento, quando os dois estavam sozinhos e Sanyo entretida, vemos Tae-woo confessando ao homem que ainda sente atração por ele. Enquanto isso, Moeun foi atender uma emergência e quando chegou, era aquela menina que ela tinha conhecido no parque. A criança estava sozinha em casa e ardendo em febre, dessa forma ela foi levada às pressas ao hospital. E quando o responsável dela chegou apavorado na emergência, Moeun ficou surpresa ao descobrir que é Dan-ho. Voltando ao ex-casal enquanto eles conversavam novamente sozinhos depois de Tae-woo e Sanyu terem ficado bem amigas, a mulher revelou a verdade para Sanyo, a razão de ter terminado com ele. Tae-woo sempre sentiu como se gostasse mais do que Sanyo, dessa forma ela foi atrás de alguém que respondesse na mesma medida. E continuando o papo, Sanyo finalmente foi percebendo que sempre amou Sanyo, o que continua até os dias de hoje. Esse assunto continua no dia seguinte, pois ao entrar no quarto de Sanyo enquanto ele estava no banho, a protagonista encontrou a carta que ele havia escrito para pôr na cápsula do tempo. Ou seja, agora a mulher sabe sobre os sentimentos de seu amigo, mesmo Sanyo dando a desculpa de ser uma piada o que está escrito. Bom, ao desenrolar do dia, Sanyu foca no que ela quer fazer agora de sua vida e como sempre amou a culinária, ela decidiu seguir esse ramo, se matriculando em algumas aulas para aprender mais. Já Sanyo decidiu evitar a protagonista depois da nova descoberta dela, dessa forma o arquiteto se encontrou com o jornalista para passar o tempo e até acabou desabafando sobre os seus sentimentos de forma indireta. No dia seguinte, passamos para Sanyo em um encontro com antigos colegas de trabalho, mas antes da noite acabar, o homem acabou percebendo que o pai de Sanyu também estava no local acompanhado de outra mulher. E ao pensar muito, Sanyu decidiu conversar com o senhor. A gente não tem acesso à conversa deles, mas no mesmo episódio o motivo já aparece. Parece que Geun-si precisa de dinheiro por ter sofrido um golpe de 2 youtubers que foram no seu restaurante. E fizeram um vídeo tendencioso colocando o cabelo na comida e até acusando o senhor de ter derramado água quente neles quando não se passava de um acidente. Dessa forma, Geun-si virou motorista de aplicativo para suprir o pagamento que os youtubers exigiram. Mas a sua falta no restaurante acabou gerando contas atrasadas, o que fez com que a família descobrisse logo depois que Sanyo o pegou naquele dia. Sendo assim, por mais que o seu pai tenha dito para não se envolver no dia seguinte, a protagonista vai atrás de câmeras que comprovam a farsa dos youtubers. Mas Sanyo já estava um passo à sua frente. Ele desmascarou os dois
meninos e ainda levou o jornalista para ameaçar fazer uma matéria sobre a farsa da dupla. Claro que os dois tentaram fugir, no entanto, Sang-woo e seu irmão apareceram para ajudar. Mesmo passando por esse episódio juntos, Sang-woo continua afastando a protagonista e ela não consegue entender onde que foi que errou na amizade deles. Então, quando Sang-woo finalmente percebe que seu amigo sempre gostou dela e está pronta para essa conversa, seu ex volta para a Coreia e encontra os dois no meio da rua. O que vocês acharam desses episódios? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões, comentários e se inscrevam se gostaram do vídeo, curtam e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!